Ainda na sequência sobre o julgamento final, eu quero nesta mensagem mostrar para o querido irmão e amigo a realidade após o julgamento, a realidade da vida após o julgamento no trono branco. Como muda de maneira drástica as coisas para aqueles que forem julgados diante de Deus na pessoa de Jesus. Vamos ver o que acontece. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica, a igreja que estava em Tessalônica, ele escreveu duas cartas, primeira e segunda carta. Na segunda carta, capítulo 1, versículo 9, ele vai declarar o seguinte: banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos. Você se lembra que quando Adão pecou, lá no Éden, aquele homem que tinha uma perfeita comunhão com Deus, que ouvia todos os dias a voz de Deus no jardim do Éden, ele cai em pecado, entra em pecado, e a Bíblia Sagrada diz que Deus, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus o lançou fora da sua presença. A partir daquele momento, Adão nunca mais teria o privilégio de voltar ao Éden, de ter comunhão com Deus por causa do pecado. Ele fora lançado para fora do Éden, do habitat que Deus lhe havia dado, onde ele e sua esposa estariam para sempre, caso não tivesse pecado. Portanto, a Bíblia Sagrada diz que aqueles que forem julgados no julgamento final, eles serão banidos ou lançados para fora da presença do Senhor e da glória do seu poder. Por isso, Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sem a presença e sem a glória de Deus. Esta vai ser uma sentença dada àqueles que forem julgados no julgamento final. Lucas capítulo 16, nós temos a história daquele homem que morreu e foi para o inferno, e ele lá começa a clamar por misericórdia da parte de Deus na pessoa de Abraão. E já pregamos aqui sobre esse assunto, o capítulo é muito conhecido, a história é muito conhecida, é o rico e Lázaro do capítulo 16 de Lucas. Se quiser conferir na sua Bíblia, está lá a história. E ele clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Como as coisas mudam de maneira drástica depois de um julgamento final. E ele fez algumas tentativas, pediu para que Deus mandasse alguém na sua casa pregar para os seus irmãos, a fim de que eles se convertessem e não fosse também para o inferno juntamente com ele. E, finalmente, a resposta de Deus foi: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá ou para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Lucas capítulo 16, versículo 26. Isso declara com muita clareza, com muita certeza e verdade, que aqueles que forem julgados estarão separados de Deus para sempre, no lugar de tormento chamado suplício da alma, sofrimento eterno da alma, separados de Deus, com um grande abismo entre ambos. E em Mateus capítulo 8, versículo 12, Jesus fala sobre o sofrimento do inferno. Ele disse: ali haverá pranto e ranger de dentes. Isto denota, isso prova, isso revela um sofrimento profundo dentro, no interior da alma. O mesmo coração que pode receber Jesus agora, que pode se dobrar diante de Jesus e abrir para Jesus agora, naquele dia estará sofrendo as piores atrocidades da vida, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Jesus é quem disse isto, a maior de todas as autoridades, ali no inferno,
no banimento da face de Deus, da glória do seu poder, haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, Jesus afirma mais uma vez e João escreveu, dizendo o seguinte: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite. É uma mudança drástica, é uma mudança tão grande que não se dá para calcular com a nossa própria mente. Não dá para se imaginar o tamanho, a profundidade deste sofrimento. Fora da presença de Deus, só há tristeza, só há dor. Por isso, é necessário que agora vivamos para Ele, a fim de que depois da morte vivamos com Ele na eternidade. Feliz aqueles que saem daqui e partem diretamente para os braços do Pai, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, porque eles estarão livres, totalmente livres do poder do mal. Estarão vivendo sob uma segurança total, de onde jamais sairão. E a Bíblia diz que ali não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lamento, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá necessidade de absolutamente nada, porque Jesus naquele dia será tudo em todos. Espero que você esteja entendendo a dinâmica do julgamento de Deus, que até então talvez você pensaria que fosse algo mais simples. Não, é muito sério. É a reta final da vida de qualquer ser humano. Portanto, antes de chegarmos lá, devemos acertar as contas com Deus, na pessoa de Jesus, ser perdoado, salvo pela graça mediante a nossa fé no perfeito, alto e lindo sacrifício de Deus na pessoa de Jesus. Aquele sacrifício que não deixou nada por ser feito. Ele disse: está consumado. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que você possa compreender com a mente de Deus tudo isso que nós estamos aqui aprendendo diante da sua palavra. Eu quero mais uma vez terminar orando. Pai, obrigado, Deus, pelas pessoas que estão me assistindo, inclusive assistindo neste momento esta mensagem. Quero pedir por elas, pelas suas famílias, pelos seus parentes. Quero rogar ao Deus especialmente por aqueles que ainda não são salvos e que correm o grande perigo de serem separados eternamente do Senhor. Eu quero que o Senhor esteja abençoando essas vidas, abrindo suas mentes para uma verdadeira e completa compreensão da Tua palavra, que os seus corações sejam abertos para o Senhor Jesus. Esta é minha oração, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Na próxima mensagem, nós vamos ver que lugar é este. Foi Jesus quem disse sobre esse lugar, chamado inferno. E nós vamos ver na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Forte abraço, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até lá, se Deus nos permitir.